Exclusivo. Pela primeira vez, a brasileira, casada com um homem condenado pela morte de uma jovem colombiana nos anos 90, aceitou conversar com uma equipe de TV. Ela revela o que sabe sobre o passado do marido e as expectativas diante do pedido de extradição dele. O julgamento de Jaime Saad deve ser concluído agora, nesta terça-feira, pelo Supremo Tribunal Federal. São os magistrados brasileiros que vão decidir se ele continua aqui no país ou se volta para a Colômbia, onde tem uma pena de 27 anos de prisão a cumprir. O fim de um silêncio que durou 26 anos. Nunca falei por respeito e porque queria esquecer a tragédia da minha vida. Em uma carta escrita à mão, o homem condenado pela morte de Nancy Mestre na madrugada de 1º de janeiro de 94 dá a sua versão para o crime, que ganhou as manchetes colombianas. Jaime Henrique Saad Cormani fez o relato de dentro dessa penitenciária em Minas Gerais, onde está preso desde janeiro, quando foi alvo de uma operação da Interpol, a Polícia Internacional. A carta foi endereçada à imprensa colombiana. É a primeira manifestação pública dele em mais de 2 décadas. Estou vendo os ataques e mentiras de um só lado dessa história, sem ninguém para me defender. Então decidi escrever esta carta contando o que realmente aconteceu. Era madrugada de Ano Novo. Jaime e Nancy eram namorados e conseguiram a autorização dos pais dela para irem a uma festa. Mas a garota não voltou no horário combinado. O pai da estudante foi até a casa do rapaz e encontrou a mãe dele lavando o chão, sujo de sangue. Já no hospital, foi informado que a filha teria tentado se matar, versão que o homem condenado pelo crime reafirma na carta. Fui ao banheiro fora do quarto e, depois de alguns minutos, ouvi um tiro. Imediatamente saí e a vi no chão, com muito sangue e o revólver ao lado dela. Nancy chegou ao hospital inconsciente, com um tiro na cabeça e sinais de estupro. Foram 9 dias na UTI, mas ela não resistiu. Peritos localizaram pólvora na mão esquerda da jovem. A justiça entendeu que a marca correspondia a um sinal de defesa, diferente dos resíduos encontrados quando a pessoa faz um disparo. A hipótese de suicídio foi então descartada e Jaime se tornou o principal suspeito. Era impossível que ela fizesse isso. Logo, não há chance de manter a tese de suicídio. Estão tentando manipular a opinião pública com essa carta, fazendo as pessoas acreditarem em suicídio. Mas minha filha não tinha problemas psicológicos. Ela era feliz. 2 anos depois do crime, a justiça colombiana condenou o empresário a 27 anos de prisão. Mas a essa altura, ele já era considerado um fantasma pela polícia. Em Belo Horizonte, mudou de vida e até de nome. Se casou e teve 2 filhos. Desde que chegou ao Brasil, Jaime levou uma vida normal com a família brasileira. Para fugir da polícia, o estrangeiro viveu aqui com documentos falsos e contou à mulher e aos filhos que fazia isso porque era acusado na Colômbia de um crime que não cometeu. A esposa brasileira concordou em nos receber aqui na capital do Brasil para uma entrevista exclusiva, a primeira em quase 27 anos. A mulher do colombiano pediu para não ter o nome revelado. A senhora sabia que o seu marido era colombiano e que se chamava Jaime Saad Cormani? Sim, sabia. Quando nós nos conhecemos, ele se apresentou e eu perguntei, por causa do sotaque, né? Eu perguntei para ele qual era o país dele, né? E ele me falou que era Colômbia. E deu o nome verdadeiro? Eu perguntei qual é o seu nome completo, né? Sim. Me deu como nome de Henrique. A brasileira disse que o marido contou a versão dele 1 ano depois de se conhecerem, em 95, quando o relacionamento já estava mais sério. Desde então, nunca duvidou da história. Ele me contou que estava sendo cuidado injustamente, que ele socorreu a menina, né? Levou para o hospital, inclusive o pai, ele e uma inquilina que morava junto com eles. Eles foram a um hospital, uma clínica próxima à casa dele. Lá um maqueiro ajudou a socorrer, inclusive o maqueiro era vizinho deles, e aonde foi prestado os primeiros socorros.
Segundo ela, tanto Nancy quanto Jaime teriam usado drogas naquela madrugada. Saíram, curtiram o Réveillon e no final da noite eles foram para a casa dos pais dele. Lá eles usaram bebida alcoólica, usaram drogas e no final da noite eles deram conta que já era tarde e ela ficou muito assustada. Aí ele correu para o banheiro para tomar um banho. Nisso ele escutou um tiro. Ele saiu assustado. Quando ele chegou, ela tinha suicidado. Tentado um suicídio, na realidade. O pai de Nancy contesta. A esposa tem todo o direito de dar sua opinião, mas demonstra que é uma pessoa que ficou cega com o passar dos anos e pelo que o marido lhe disse. Legalmente, ela é cúmplice de um assassinato. Porque quando algo assim acontece, a obrigação de cidadão, a obrigação moral de uma pessoa é denunciar. Agora, se a pessoa diz que é inocente, que vá à Colômbia e prove. Daqui a pouco você vai ver as versões contraditórias desse crime, que ganhou repercussão internacional. A mãe da jovem também falou ao Domingo Espetacular. Foi a primeira entrevista concedida por ela desde a morte da filha. Na memória, a lembrança dos últimos dias ao lado da menina na UTI. Eu dizia para ela: meu amor, me espera que amanhã eu volto. E ela me esperou 9 dias. Assim foram todas as noites durante 9 dias. E no final, ela já não pôde mais. Seu corpo não resistiu mais. Já ele, o Jaime, é um criminoso que se escondeu no Brasil depois de cometer um crime atroz. Segundo a esposa de Jaime, o marido fugiu da Colômbia por medo. Ele fugiu de lá porque ele ia ser linchado. Eles não deram a oportunidade dele se defender. Ele socorreu Nancy e quando ele foi para casa, já começaram a agredir, né, falar que ele era um assassino e tudo. Então ele não teve essa oportunidade, né? Então ele fugiu porque ele ia ser morto. O que a senhora achou dele usar o documento falso? Olha, olhando o outro lado da história, é proteção para ele, né? Ou ele ficava lá e ia ser morto, ou ele vinha embora. Então, sim, eu acho que é a proteção dele. Na carta, o empresário que passou 26 anos foragido revela que foi para Tabatinga, interior do Amazonas, antes de saber sobre a morte de Nancy. Quando me deram a notícia de que ela morreu, o mundo desabou. Fiquei sem apoio porque naquele dia só estávamos nós dois lá. Não me sentia preparado para enfrentar a situação e tomei a decisão de ficar no Brasil. A versão dada pelo advogado de defesa é diferente. Ele permaneceu na Colômbia até o falecimento dela, porque a esperança dele era que ela acordasse e contasse o que de fato tinha acontecido. Como isso não aconteceu, ela infelizmente faleceu, ele precisou vir para o Brasil. A outra informação conflitante: Nancy tinha sinais de violência sexual. Além de sangue, a perícia localizou 2 tipos diferentes de sêmen no corpo da jovem, o que derruba a tese de que estariam apenas os 2 no quarto. A mãe da estudante conta que encontrou a inquilina da família do empresário colombiano ainda no hospital, e ela teria contado uma história que reforça a suspeita. Essa jovem se aproximou e contou que era madrugada quando ela escutou uma discussão. Homens falando, discutindo e até meio alterados. E tinha uma voz feminina que gritava. Um momento depois, essa mulher escutou um disparo. Mas quando ela se apresentou à polícia, mudou a versão. Disse que nunca havia me visto nem falado comigo. A defesa também contesta a alegação de Martim. Ele afirma que a filha foi abandonada em um terreno baldio antes de receber socorro.
Segundo o pai, ele afirma que ele teria levado ela primeiro para um terreno abandonado, para um mato. Isso, na concepção da defesa, é um verdadeiro absurdo, porque se ele tivesse feito isso, ela jamais teria sobrevivido. 26 anos depois do julgamento na Colômbia, o condenado ainda espera pelo último veredito da Justiça. O futuro de Jaime Saad veio parar aqui, nas mãos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Quase 8 meses depois de ser preso, o colombiano ainda espera os ministros baterem o martelo para decidir se o estrangeiro vai permanecer solto no Brasil ou se vai ser extraditado para cumprir pena no país onde tudo aconteceu. A senhora está preparada para o caso do seu marido ser extraditado? Nem passa pela minha cabeça isso. Acredito na justiça brasileira. Não é possível, segundo a lei brasileira, segundo leis internacionais, o próprio tratado de extradição, não é possível extraditar alguém se a pena já está prescrita, e a pena já está prescrita há muitos anos. Mas o uso de documentos falsos aqui no Brasil, segundo as autoridades, poderia caracterizar reincidência, o que abre uma brecha legal para o colombiano ser mandado de volta ao país de origem. A decisão deve ser tomada na próxima terça-feira. Enquanto Jaime espera pelo futuro numa cadeia brasileira, os pais de Nancy ainda depositam a esperança na justiça, que para eles pode até demorar, mas não deve nunca falhar. É justo que o extraditem. Isso é fazer justiça. Eu suplico à Suprema Corte do Brasil, seus membros, magistrados, que são pais, avós, que concedam a extradição. Esse homem tem que pagar sua dívida, sua condenação na Colômbia. Sua condena em Colômbia. Esse homem tem que estar numa cadeia de segurança máxima, porque ele pode fugir. Quem fez isso durante 26 anos pode fazer de novo.